Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? A gente vai ver uma partida aqui de Garry Kasparov jogando contra Victor Korchnoi. Eram os melhores jogadores do mundo aqui em 1982 e vamos dar uma olhada que essa partida realmente é demais, né? Veja aqui novidades no layout, quero agradecer a galera aí, né, que tem feito sugestões. Então a gente tá trazendo aqui a informação do evento aqui em cima, a data. Aqui embaixo a gente vai vendo o nome da abertura, que lance que tá, né? Aqui tem os nomes dos jogadores. Se a partida tem o registro de tempo, a gente também traz essa informação aqui na tela, tá bom? E em breve traremos também o score material, né? Mais um, menos um, enfim, aquele score lá a gente já tá trabalhando nisso. E de vez em quando aparece uma frase aqui, né? A gente vai alternando uma frase aí de xadrez, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui. Sugestões são sempre bem-vindas. Agradeço a todos pelas várias sugestões. E vamos para essa partida histórica, que é inclusive também sugestão aqui de vocês. Peão dama foi jogado pelo Korchnoi. Garry Kasparov é agressivo, segue com o cavalo F6, ele vai fazendo aqui a sua Índia do Rei, a defesa Índia do Rei do Garry Kasparov, e aqui C5, diretamente atacando o centro, D5 transformando a partida numa espécie de Benoni, D6 foi jogado o cavalo C3, o roque, o cavalo vem para F3, e aqui E6 atacando o peão central, roque, e aqui sim, de fato, a gente caiu depois das trocas aqui numa Benoni, uma especialidade de Garry Kasparov, uma especialidade de Mikhail Tal, uma abertura muito interessante, muito agressiva, aonde as pretas vão tentar um contra-jogo aqui. O Mikhail Tal jogava com o cavalo aqui em C7, né? Para dar suporte aqui para B5, vão tentar um ataque com essa maioria na ala da dama, e as brancas podem tentar um ataque na ala do rei, apesar de que bastante difícil. Calcanhar de Aquiles é sempre o peão de D6. Bora ver essa partida. A6 foi jogado pelo Garry. Temos aqui A4, e segundo aqui, transpôs para uma catalã, tá mais para Benoni isso daqui, mas pode ser que tenha, né, essas coisas existem, né, a mesma, aberturas com nomes diferentes, mas com características similares, né. Torre 8 foi jogado, já pesando para não permitir o avanço no centro, cavalo D2 e agora cavalo de bem D7, H3 foi jogado, torre na coluna B, preparando para soltar o B5, e aqui cavalo C4, atacando o calcanhar de Aquiles da Benoni, né? O peão aqui de D6, esse peão está atacado, portanto o cavalo E5 foi jogado, a dama está protegendo, e aqui também o cavalo está protegido, cavalo A3 foi jogado por Korchnoi, e Garry Kasparov segue com o lance cavalo H5, sai da frente do peão de F, sai da frente do bispo, temos aqui o lance E4, ganhando o centro. Que partida, hein? Que qualidade de jogo dos caras, é realmente absurdo. E o Garry Kasparov vai para uma ideia interessante aqui, torre F8, né? A gente não pensaria muito... Perdão, em jogar esse lance com essa ideia de jogar o lance F5, bem legal. Korchnoi percebendo a tempestade, já tira o rei também, dá mobilidade para o peão de F, F5 foi jogado, F4 também pelo Korchnoi. Aqui temos... E agora, então, começa toda a confusão, porque o que você joga nessa posição, né? Tá com o cavalo aí atacado, você não quer dar muita chance para as brancas. Por exemplo, vou tirar o cavalo aqui para F7, já defendendo aqui o peão. Tem um peão toma, né? E aí se bispo toma, como é que faz aqui nessa posição? G4 leva garfo, né? Então as brancas já têm algumas ameaças interessantes. Por isso, Garry Kasparov vem para esse lance espetacular aqui, ó. B5 exclama, né? Deixando o cavalo ser capturado aqui no centro, indo também para o contra-jogo, para o garfo. A partida segue com AB5, e depois de AB5, o Korchnoi, que está atacando esse cavalo, ele fala, quer saber de uma coisa? Bora levar esse peão aqui que o Garry Kasparov está me entregando. Cavalo por B5 foi jogado, mas agora a Garry segue com o peão toma, bispo toma, e o cavalo continua protegendo o seu amiguinho lá na casa de B5, e o Kasparov segue com o lance bispo D7. Por enquanto o Korchnoi tem um peão a mais. Será que Kasparov tem compensação? Aqui o Korchnoi segue com dama em E2, um lance importante que dá suporte para o bispo, que dá suporte para o cavalo, uma vez que podem começar a existir temas táticos aqui, né? A partida segue com dama B6 por Garry Kasparov, intensificando a pressão para cima do cavalo, e o cavalo volta para casa de A3, e o Kasparov traz a torre para a coluna E. Dinâmico demais, colocando pressão na coluna E. É assustadora a posição aqui para o Korchnoi, mas computadores apontam que dama G2 talvez fosse o lance, né, que sai dessa coluna, mantém a pressão do bispo. Korchnoi segue com o lance bispo D2, um lance também bastante lógico.
No entanto, devolve material para também conseguir atividade. Que partida, meus amigos! Dama por B2, Kasparov aceita o desafio. E aqui, então, o Kasparov continua entregando esse cavalo, né? Vale a pena mencionar isso. Por que não tomou antes? Bom, aqui estava com esse cavalo atacado e quando joga esse lance de torre, se peão por cavalo tivesse sido jogado, o Kasparov está de fato entregando uma peça para conseguir um forte ataque, né? O que é bastante interessante, né? O Kasparov quer jogar realmente dessa maneira, com uma qualidade a menos, né? Na verdade, ele sacrificou uma qualidade, mas tem um forte ataque aqui em G3 e tudo mais, né? Então, essa é a ideia do Kasparov, uma partida bem interessante. E aqui o Korchnoi vai para essa ideia, permite capturar em B2, captura, aceita o cavalo aqui de Garry Kasparov. Não deveria ter aceitado, olha o que o computador fala. O computador diz o seguinte, o Kasparov sabe o que tá fazendo, né? Então vamos ver, o Korchnoi não aguentou. Falou, passa esse cavalo pra cá, colocou no bolso, coletou madeira. Garry Kasparov segue com bispo por E5, com pressão agora aqui em G3. Alguns peões ele vai ter de compensação. Cavalo chega aqui em C4, mas agora Garry Kasparov começa um ataque surreal. Com a dama atacada, Kasparov segue com cavalo por G3, capturando o peão, atacando a dama, ameaçando capturar com um ataque descoberto. É possível aqui jogar um lance cavalo por dama. Garry Kasparov provavelmente recuperaria a dama e depois sairia capturando aqui, né, recuperando aqui material com uma ótima posição, né? A partida não segue muito diferente disso, segue primeiro com torre toma e aqui depois de torre toma, mais uma vez, é possível, né, capturar aqui em B2. Korchnoi prefere jogar o lance dama em E1, mantendo a dama de Garry Kasparov atacada, um erro grave. Kasparov segue agora com o lance cavalo por E4 com cheque, o rei vem para casa de G2, Kasparov tem a dama atacada, tem o cavalo atacado várias vezes, segue com o lance dama C2. Ok, é possível capturar aqui em E4 agora, no entanto, tem um tema da cravada acontecendo, né? Por exemplo, dama toma. Cara, olha calculeira inacreditável aqui dessa partida, né? O Garry Kasparov, ele tem um cálculo muito além do alcance, né? Em todas as linhas ele acaba ficando melhor. Olha o que ele teve que calcular, gente. Ele calculou isso lá atrás. E agora o Korchnoi segue com cavalo por E5, capturando a peça. No entanto, o Garry Kasparov segue agora. O melhor para o Kasparov seria cavalo por D2, mantendo aqui as possibilidades de ataque descoberto, mantendo esse cavalo atacado, esse outro cavalo atacado, apesar de que não é tão simples de jogar, tem um torre A2 chegando, uma confusão enorme, mas aqui no lance 29, creio eu que eles começam a ter problema no tempo, porque começa agora realmente aqui a baixaria, né? Aquela situação onde a confusão rola solta. Kasparov segue com o lance torre F2 aqui com cheque, muito interessante o lance, mas Korchnoi tem uma boa resposta para isso. Dama por torre jogada pelo Korchnoi, entregando realmente algum material, mas olha agora a confusão, as brancas querem capturar esse cavalo, mas não pode, isso tudo aqui tá caindo. Então primeiro torre A2 foi jogado, protegendo o bispo, atacando a dama, ganhando um tempo, tá atacando além de tudo o bispo. O que fazer, Garry Kasparov? Kasparov segue com o lance dama em F5, protegendo o seu bispo, protegendo o cavalo, mas cavalo por D7 chega de qualquer maneira para desviar a defesa do cavalo, e os computadores apontam então que o melhor lance seria capturar aqui em H3, protegido, mantendo esse ataque, mantendo o rei exposto. Talvez fosse a melhor linha, no entanto nada fácil, tem um torre A8 chegando, alguns ataques assustadores, mas a partida segue com o lance cavalo D3, com essa mesma ideia de deixar o rei exposto, começar a atacar por aqui, manter o cavalo atacado, e aqui Korchnoi tem uma oportunidade muito difícil, né, de ser jogado aqui no lance 33, que é essa ideia de colocar a torre aqui em A7, que além de proteger o cavalo, ameaça alguns ataques. Nada tão simples, porque G5 pode ser jogado e o rei vai escapar para G6, por exemplo, dessa maneira, né? A gente vê uma grande confusão, mas, segundo as máquinas, essa posição poderia ser jogada com chances para os dois lados. De fato, muito difícil uma dama poder lutar contra essas três peças, mas pelo fato de existir uma maioria de 2 contra 1 na ala do rei e o rei está exposto, é possível jogar com equilíbrio. Que partida, meus amigos! No entanto, nessa posição, Korchnoi não vai para essa ideia e segue com o lance bispo H6, o que parece também forte demais, permitindo o Garry Kasparov capturar aqui o cavalo. Garry Kasparov captura, torre A8 chega com cheque, cuidado, rei H8,
Parece que esse lance é mate, só que não. Será que foi isso que o Kortinoy se confundiu? No entanto, o Kortinoy segue agora com torre H8 ameaçando aqui recuperar material. Kasparov rapidamente segue com o rei F6 protegendo seu peão, fugindo com o rei. E notem que aqui também não tem sequência de mate porque o rei escapa para casa de E5. Por isso o rei F3 foi jogado, quem sabe aqui nessa tentativa esperta. Mas Garry Kasparov simplesmente aqui com o tempo já devia estar caindo, lance 36. Segue simplesmente com dama por H3, meus amigos. E nessa posição, Viktor Kortinoy abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Vitória aqui de Garry Kasparov. Bela vitória da lenda Garry. Aqui é uma partida de muito cálculo, né? Uma calculeira sem fim. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e ver aqui a precisão dos jogadores, né? Garry Kasparov jogou com uma precisão muito alta, só não foi mais alta para os dois jogadores porque realmente parece que o tempo estava caindo, mas o que pra gente foi muito legal, porque aí começou aquela confusão, né? Aquela confusão generalizada, torre F2, peça pra cá, peça voando pra lá, e uma partida muito bonita, uma grande luta entre esses dois jogadores. É isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!